Olá a todos, sejam muito bem-vindas a este canal de reflexões. É um prazer estar com vocês e todas são muito bem-vindas. Sou Dígia Carvalho e você é muito bem-vinda a este canal de reflexões, onde a gente conversa um pouquinho sobre a palavra de Deus e também, de uma maneira muito simples, procurarmos conhecer um pouco mais de Deus. Vem comigo. Já não se esqueça, deixa o seu like, porque isso é muito importante para que esse vídeo seja indicado para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva também. Aí embaixo está escrito assim, inscreva-se. É só você clicar em cima, aí já vai aparecer inscrito. Combinado? O nosso tema hoje é o lado avesso do ser humano. Acho que todos nós temos um lado avesso. Você conhece o ditado que fala: quem vê cara não vê coração? Pois é bem por aí a nossa conversa hoje. Ou ainda, as aparências enganam. Ainda tem um outro ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Você sabia que o coração é o lado avesso do ser humano? O lado externo das pessoas. O que valorizamos nelas? Sua aparência. E muitas vezes não diz quase nada de quem elas são. Jesus, certa vez, em um diálogo com os fariseus, onde ele dizia: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que valem muito, não vale nada para Deus. Lucas 16:15. Conhecer o coração é uma prerrogativa só de Deus. E como nós não temos essa prerrogativa, sempre somos enganados. E um outro relato da Bíblia conta que um servo do Senhor, o profeta Samuel, ele foi até a casa de uma família chamada Jessé em Belém, e lá ele foi com a incumbência de escolher um rei para Israel. E quando chegou lá, logo que chamou a atenção dele foi um jovem bonito que estava lá. Deus fala com ele que não era aquele rapaz, porque Samuel se impressionou com a beleza daquele moço. Mas logo o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque Deus, ele não vê como o ser humano vê. O ser humano, ele vê o exterior, porém Deus vê o coração. E logo depois, Samuel conhece Davi. Não que Davi fosse uma pessoa feia, mas é porque o Senhor queria um rei que tivesse um coração bondoso. E Davi era essa pessoa. Samuel não tinha como conhecer o coração, ele se deparou com a aparência. Mas aí o Senhor então revela que o que importava era o coração. Nós gostamos muito de valorizar as coisas exteriores, como beleza, riqueza, posição social, títulos, religiosidade, ideologia, mas o coração é o que é a verdadeira origem das motivações humanas. Em outras palavras, a verdade das pessoas está do lado avesso, o lado que só Deus é quem vê. O Senhor usa uma figura muito interessante para falar sobre isso. E ele diz, referindo-se aos fariseus, dizendo que eles eram como sepulturas bem cuidadas. Por fora, uma beleza, mas por dentro, cheio de podridão. Dos cadáveres. Em Mateus 23:27 está esse relato. O sábio escritor de Provérbios 4:23, ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede fontes da vida. Em Tiago 3:11, ele diz que dessa fonte pode jorrar água doce e amarga. Depende do que entesouramos o coração, pois a pessoa boa tira o bem
do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Lucas 6:45. Você pode conferir aí. Com as redes sociais, nós ficamos surpresos como as pessoas na internet elas estão inflamadas. Pessoas que às vezes a gente fica até surpreso de ver a reação dela em determinado assunto na internet, ou às vezes até por desabafar. E quando vimos isso, às vezes a gente nem esperava tal atitude. E lá está aquela pessoa destilando ódio. Pois vem de Jesus o melhor ensino sobre o coração como fonte das motivações humanas. Ainda quando Jesus, conversando com os escribas e fariseus, esses criticavam os discípulos de Jesus por não praticarem a tradição religiosa, por não lavarem as mãos 7 vezes antes de uma refeição. Olha só a resposta que Jesus dá a eles. Jesus disse: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e é isso que os contaminam. Marcos 7, versículo 20 a 22. E Jesus ele não para por aí, ele continua dizendo, mostrando que todo mal ele procede de dentro do nosso coração. E ele diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, ou seja, os escribas e fariseus, hipócrita, como está escrito, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Registrado em Marcos capítulo 7, o fato de Jesus conhecer e se relacionar com o lado avesso do ser humano, ele não aceita uma adoração que seja hipócrita. Um relacionamento de fachada. Referindo-se aos judeus que rasgavam as suas vestes como um sinal de contrição e de humilhação. O profeta Joel ele exorta o povo: rasgue o seu coração e não as suas vestes. Em Joel 2:13. A contrição e a humilhação, ela deve vir do íntimo de cada pessoa, não de gestos exteriores. Na verdade, Deus conhece o nosso avesso, o nosso interior, melhor do que nós mesmos. Porque o coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas, e somente o Senhor pode sondá-lo. Pois ele é aquele que sonda a mente e sonda o coração. Apocalipse 2, versículo 23. O Salmo 139. Ele fala sobre essa grande verdade, com o salmista pedindo ao Senhor: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E essa deve ser a nossa oração. Pois o Senhor, ele deseja se relacionar com o nosso avesso e não com o que nós aparentamos. O relacionamento correto com Deus é por meio do coração. E ele diz: vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarde de todo o vosso coração. O verdadeiro templo em que Deus ele pode ser adorado é o coração humano. É o seu coração. Aquele que habita a eternidade e cujo nome é santo, habita num alto e santo lugar.
mas habita também no coração contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar um coração contrito. Davi, ele entendeu que o seu pecado de adultério, ele tinha origem no seu coração e por isso ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Ele sabia que o Senhor não queria mera religiosidade. Ele sabia que o seu coração precisaria ser purificado do seu pecado. E ele faz essa oração na intimidade com Deus. E ele declara que não adiantava sacrifício, não adiantava nada que ele fizesse exteriormente. E olha que Davi, ele era generoso para contribuição, para sacrifício. Ele tinha essa disposição de adorar a Deus de forma física, exteriormente. Mas ele sabia que nada adiantaria ele fazer se antes o seu coração não fosse purificado, seu pecado não fosse perdoado. E ele então relata ao Senhor, nessa oração que ele faz: pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável ao Senhor é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor. Ainda no Salmo 51. Olha a diferença da oração de uma pessoa que ela entende a sua condição de pecador e sabe que o Senhor está vendo ele. Não adianta fazer nada com as suas mãos, com seus recursos, com o seu físico, se o seu coração não estiver quebrantado diante desse Deus. As pessoas, elas só mudam de dentro para fora. Em outras palavras, as pessoas, elas precisam ser viradas de dentro para fora, virada pelo avesso. O Senhor, ele promete essas mudanças. Ele fala: eu lhe darei um coração novo e porei dentro de você um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. E ele fará isso imprimindo os seus mandamentos em nossa mente, firmando a nossa mente, escrevendo em nossos corações. Pois se com a boca, essa boca mesmo que a gente come, essa boca aí cheia de dente, essa boca aí que você usa para beijar, é essa boca aí. E aí o Senhor fala: pois se com a sua boca confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, verso 9 e 10. Paulo diz que em Jesus nós somos novas criaturas. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E tudo que o Senhor deseja é exatamente que nós sejamos refeitos, renovados, renascidos. Porque assim estaremos aptos a adorar ao nosso Deus, em verdade, em sinceridade, de todo o nosso coração. É por meio da palavra que o Senhor, ele entra em nosso coração e faz a sua obra transformadora. Pois essa palavra, que é a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, versículo 12. Minhas queridas, meus queridos, tem muitos queridos que me ouvem também. Pela fé, entregue o seu coração a Jesus. Descanse nele, sem duvidar. Só confia, só entrega. Ele é maior do que o seu coração.
1 João 3:20. Pois ele foi quem te criou, e somente ele pode mudá-lo. Veja que palavra preciosa essa que nós podemos refletir nela hoje. Veja quantos textos maravilhosos nós lemos dentro da palavra do Senhor que fala de como nós somos e nos leva a entender como precisamos ser. Mas para isso não dá para ser pelas nossas forças. Para isso precisa ser uma intervenção do Senhor no nosso interior, trazendo à tona aquilo que nós somos, que é o nosso avesso, né? Que diga de passagem que todo mundo tem esse lado avesso, mas o Senhor, Ele quer trabalhar em nós de dentro para fora. Você confia em deixar Deus trabalhar nesse seu avesso? Às vezes eu fico fazendo bordado, eu gosto de fazer à noite. As bordadeiras, aquelas que são realmente boas no que fazem, elas falam que o avesso tem que estar tão bonito quanto o direito. Então, quando eu tô fazendo aqui meu bordado, eu observo como tá ficando o avesso. Porque se as bordadeiras de verdade falam isso, então eu tenho que pegar essa dica. E a dica que nós temos hoje é da palavra de Deus. Você quer servir ao Senhor? Você quer ter um relacionamento com Deus? Deixa Ele trabalhar no seu avesso. E você vai ver. Você vai refletir no seu exterior aquilo que o Senhor fez no seu interior, no seu avesso. Vamos orar, queridas? Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra, ela é tão rica, tão preciosa e revela, Senhor, o nosso estado. Quantas pessoas, Senhor Jesus, a gente vê as situações que está o mundo um caos, porque o mundo está pelo avesso, Senhor. Ó Deus querido, mas nós pedimos que o Senhor venha nos transformar. Cada pessoa que está ouvindo esta palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao seu coração, para que ela possa compreender a maravilha do Senhor sobre a sua vida. Ó Deus querido, continue a trabalhar nas nossas vidas, Senhor, porque nós temos ainda muito o que fazer, Senhor Jesus. Porque nós precisamos muito ainda do trabalhar do Senhor em nossas vidas. Pai querido, cada um que está ouvindo essa palavra seja transformado pelo poder que há nela, Senhor. Ó Deus, e visite as famílias, visite as pessoas que têm sempre me acompanhado, ó Pai. E que esse trabalho possa alcançar vidas e mais vidas. Esse é o nosso desejo em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amores, nós vamos terminando por aqui, mas foi um prazer ter vocês. Você não é inscrito, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever e compartilhe também. Alguém que você sabe que tem o avesso aí que tá feio, né? Precisa ouvir essa palavra. Faça esse vídeo para essa pessoa também. Olha, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.